Deus, em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez e vamos declarar o poder, a vitória, a bênção, vamos declarar a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, em nome de Jesus. Declare comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu clamo pela revelação de cura. Fala comigo, Senhor. Me dá em olhos que veem, ouvidos que ouvem, uma mente que entende e um coração que recebe a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas e manifesta a Tua glória. Vem, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus, pode sentar, glória a Deus, que coisa boa estarmos aí na segunda noite da Escola de Cura, segunda noite de Escola de Cura. Temos certeza que Deus fará coisas grandes nessas terças-feiras. Todas as terças-feiras, seja eu ou outro preletor, nós vamos estar falando sobre cura. Tem muitas curas na Bíblia, tem muitos milagres na Bíblia, e nós vamos estar ministrando sobre esses milagres, sobre essas curas, porque cremos, né? Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Deus ainda cura hoje? Esse é o tema da nossa ministração. Será que Deus ainda cura? Antes de entrarmos nas ministrações de cura, nós temos que aceitar que a cura é para os nossos dias. Tem muitos ensinos errados, ensinos distorcidos, tem muitas pessoas que creem e pregam que os dons cessaram, mas, meu amado, a palavra de Deus não nos diz isso. Nós temos que ficar com a palavra da verdade, temos que ficar com a palavra de Deus, a palavra de Deus que nos garante que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus Jeová Rafá, o Senhor que sara no Antigo Testamento, nos Evangelhos, no Novo Testamento e nos dias de hoje. Ele continua sendo Jeová Rafá, ele continua e será para todos sempre o Senhor que sara. Agora a gente precisa entender algumas coisas. Como nós vimos na semana passada, a enfermidade, ela é consequência da queda, ela é consequência do pecado original de Adão e Eva. Antes da queda no paraíso não havia doença, não havia dor, não havia enfermidade. Mas depois que Adão e Eva desobedeceu, vieram problemas. E problemas nas três ordens: espiritual, físico ou emocional, psicológico, Nós somos uma alma que possuímos, somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Então a doença, ela pode ter essas três raízes. Ela pode ter a raiz espiritual, a raiz alma, emocional ou psicossomática, e pode ter a raiz física, corpo. Então nós temos que entender que o que ativou, o que desencadeou o pecado original, a enfermidade, foi o pecado original. Agora, por outro lado, assim como a queda de Adão e Eva startou a enfermidade, nós temos que entender que a cura também faz parte da redenção em Cristo Jesus. Assim como o pecado deu início a uma série de problemas, a redenção em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, a palavra do profeta, o profeta recebeu a palavra 720 anos antes, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele cravou sobre a cruz do Calvário, no madeiro, todos os nossos pecados, doenças e enfermidades. Então Jesus levou sobre si. Quando Adão, que foi o primeiro pecador humano, porque Lúcifer foi o que antecedeu a ele. Mas Adão, ser humano, foi o primeiro a cair, a desobedecer, o primeiro pecador. Quando Adão desobedeceu a Deus, foi como uma rebelião contra Deus. Porque Deus tinha dito: olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque certamente no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora, a palavra no original, ela diz assim: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comerdes, morrendo, morrerás. Morrendo,
morrerás. Foram traduzir para o português, disseram, não, vai ficar uma redundância muito forte, morrendo, morrerás. É claro que morreu, morreu. Mas não é. A palavra no original, ela diz morrendo, morrerás. E a palavra ela tem que ser entendida como original. Se no original ela está dizendo morrendo, morrerás, Deus estava dizendo que quando você desobedecer e comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai começar um processo de morte. Morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Morrendo, morrerás, morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Então o que é morte? Morte para Deus é separação. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder abençoar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação, morte entre vós e o vosso Deus. Então, na verdade, a hora que Adão e Eva comeu do fruto, hoje a gente tem o entendimento que o brilho, a luz, a glória de Deus que eles conduziam, apagou. E a hora que apagou, viram que estavam nus. Mas, na verdade, como consequência do pecado. Começou uma morte espiritual. Eva não tomou do fruto proibido, comeu e caiu morta. Tanto é que ela pega do fruto e dá a Adão. Adão viu que ela não caiu morta, então comeu do fruto. Então houve uma morte espiritual. E Deus vem no jardim, na viração do dia, e fala, onde estás? Ah, Senhor, ouvi tua voz soar no jardim e temi. Por que temestes? Veja que a conversa de Deus é uma conversa terapêutica. Deus sabia o que eles tinham feito. Comestes tu do fruto da árvore da vida que eu te ordenei, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu te ordenei que não comestes? Senhor, a mulher que tu me destes. O homem passa a não assumir os seus atos. O homem passa a não assumir aquilo que ele tinha feito. Quando Deus ordenou que não podia comer do fruto, Eva não tinha sido criada. A responsabilidade de zelar pelo jardim era de Adão. E Adão passou por isso, deixou. Tem aí alguns estudiosos que dizem que Adão estava na frente quando Eva estava sendo seduzida, sendo tentada, e ele ficou como que um encantamento, não conseguiu reagir, não conseguiu fazer nada. Então, na verdade, nós vemos aí a consequência do pecado. A vontade de Deus era que o homem não morresse. O homem seria eterno nessa terra? Não. Peraí, como que não vai morrer e não vai ser eterno? A vontade de Deus é que o homem fosse como Enoque. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Muito mais fácil e muito mais aceitável a gente olhar para um ente querido, um familiar, ser arrebatado, do que ter que sepultar e jogar terra sobre ele. Deus não criou o homem para morrer, Deus não criou o homem para ser sepultado, mas como o homem quebrou a aliança, como o homem desobedeceu, então a sentença que vem é daquilo que ele foi criado, ou seja, porque és pó, ao pó tornarás. Então vai para o sepultamento, e aí então joga a terra em cima. Por quê? Porque é pó, volta ao pó. Então nós temos que entender que a vontade perfeita de Deus não era morte. A vontade perfeita de Deus era que a pessoa andasse com Deus e tivesse um arrebatamento visível, natural. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Como seria lindo se nós vivêssemos o projeto de Deus nessa terra, o tempo que temos para viver nessa terra, e fôssemos arrebatados instantaneamente. Por isso que o plano final de Deus da igreja na terra é o arrebatamento final. Então nós temos que entender o plano original de Deus, porque Deus não criou o homem para o pecado, e o pecado não foi criado para o homem. Assim como Deus não criou o inferno para o homem, e o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Então, na verdade, nós temos que entender que foi a rebelião de Adão. Foi o pecado original de Adão. Agora, porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O princípio de Gênesis é: produza segundo a sua espécie. Ou seja, pecador gera pecador. Pecador produz pecador. Pecador reproduz pecador. Tudo produz segundo a sua espécie. Então, uma vez que Adão pecou, ele contaminou o sangue. Se ele contaminou o sangue, ele vai gerar filhos contaminados. Ele vai gerar filhos pecadores. Ele vai gerar filhos que, na verdade, é segundo a sua imagem e semelhança. E a sua imagem e semelhança é pecador.
Então Adão, quando ele desobedece a Deus, toma do fruto proibido, na verdade ele se entrega nas mãos de Satanás. Na verdade ele se entrega, não só ele, mas toda a descendência, toda a linhagem, toda a consequência vai vir sobre a geração, vai vir sobre os descendentes, vai vir sobre a linhagem, porque tudo produz segundo a sua espécie. Por isso que no Novo Testamento nós temos a grande verdade, porque pecou, quem? Adão, pecado original, todos pecaram e destituídos. O que é destituídos? Fora estão da glória de Deus. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que entender esse plano original. Porque muitas pessoas ficam questionando aí nos dias de hoje, se Deus é bom, porque coisas ruins acontecem? Pela decisão do homem. Se Deus é bom, porque temos doença? Porque estamos no corpo dessa carne e esse mundo jaz no maligno. Então nós temos que entender o plano original de Deus. Não, o homem não foi feito para morrer, o homem não foi feito para ficar doente, o homem não foi feito para ter enfermidade. Então a doença e a morte são herança da desobediência. A doença e a morte é consequência do pecado original. Por quê? O salário, a paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a vida abundante, é a vida por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos nós somos descendentes de Adão, e porque somos descendentes de Adão, que ele na verdade primeira espécie, então todos temos o DNA de Adão contaminado, DNA de Adão pecador. Por meio da desobediência, o primeiro ser humano, o primeiro homem da terra, desses 6.000 anos de história, o primeiro Adão, o mundo e seus habitantes, então ficaram sujeitos à opressão de Satanás. Ficaram sujeitos à opressão de Satanás por causa da desobediência. Por meio da desobediência, então, na verdade, a raça humana, a espécie humana, ficou debaixo do Deus desse século, do Deus deste mundo, que é Satanás. Agora, por meio da obediência a Cristo, então vamos voltar, porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus nos amou de tal maneira, o destino da raça humana, 100% dela, era destinada ao inferno. Por quê? Por causa do pecado original. E Deus deu uma chance. Qual? O único caminho, a única porta, a única vida, a única verdade. Por isso que Jesus vem e diz, eu sou o caminho, artigo pessoal definido único, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, que é o último Adão, é uma nova espécie. E por que Jesus é uma nova espécie? Porque ele não veio de sêmen humano, ele não veio da semente do homem. Se ele não veio da semente do homem, então ele não tem a semente contaminada do pecado de Adão. E porque ele não tem a semente contaminada do pecado de Adão, em tudo ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação, ele venceu todas as tentações. Por isso que quando o mataram, a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. A morte não pôde segurá-lo porque ele não tinha salário a receber. O salário do pecado é a morte. Peraí, ele não tem pecado, então ele não tem salário para receber. Se ele não tem salário para receber, o Senhor, o Espírito do Senhor, ao terceiro dia o ressuscitou e ele venceu o último inimigo que tem para ser vencido, que é a morte. Então nós temos que entender esse plano de Deus, porque através da obediência a Cristo, que é o último Adão, o mundo e seus habitantes foram resgatados do império, do reino que foi usurpado de Satanás e trazidos para o reino de Deus. O Senhor Deus nos transportou. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus te tira do império das trevas e te transporta para o reino da luz. E no reino da luz não tem doença. No reino da luz não tem enfermidade. No reino da luz só tem abundância, só tem alegria, porque é um reino feito de paz,
paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Primeira Coríntios capítulo 15, carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15. Se você está anotando, pode se preparar que tem muito texto para a gente ler hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, quem? Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim como todos morrem em Adão, na natureza adâmica somos pecadores, somos falhos. Na natureza adâmica pendemos ao pecado. Assim como todos morrem em Adão, por que o ser humano morre? Porque é humano. Porque é descendente de Adão, porque está no corpo dessa carne, porque está na consequência do pecado original. Então, a doença e todas as manifestações é característica de um reino usurpado de Satanás. De um reino que foi tomado por rebelião, por desobediência. E o que nós precisamos entender? Apesar de a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário ter sido um golpe poderoso no diabo e no seu reino usurpado, Satanás não admitiu ter sido derrotado. Satanás não se submeteu ao reino de Deus. O diabo é perseverante, o diabo é insistente, e ele mesmo derrotado, ele não desiste. A vitória da luz sobre Satanás só vai ser completa, só vai ser consumada após a segunda vinda de Jesus, após o milênio, a batalha final, aí a vitória vai ser consumada para a eternidade. Então nós temos que entender que até chegar a esse momento, vai haver uma guerra. A carne luta contra o espírito contra a carne, mas também tem uma guerra nas regiões celestes. Há uma batalha cósmica entre as forças das trevas e a força da luz. Há uma batalha cósmica entre os demônios, principados e potestades e os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Há uma batalha real entre as trevas e a luz. Então há vitórias e perdas de ambos os lados. Por isso que nós temos que aprender como guerrear para trazer a cura. Porque parte da tarefa da igreja nessa luta cósmica é pregar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus, porque onde o reino de Deus é estabelecido, o enfermo é curado. Então, parte do trabalho da igreja, ao estabelecer o reino, é curar enfermos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 2, nos diz assim, Lucas 9, 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus está comissionando os 12, que depois ele vai comissionar os 70, que depois ele vai comissionar a igreja, e a comissão que Jesus vai dar, enviou-os a pregar o... Vamos lá, prega comigo. Enviou-os a pregar o... E pregando o reino, curar enfermos. Enviou-os a pregar o reino e curar enfermos. Pregar o reino e curar enfermos. Ou seja, a pregação do reino compreende cura. A vontade de Deus ao estabelecer o reino é curar os enfermos. A vontade de Deus ao estabelecer o reino é que o enfermo manifeste o que há no reino. E no reino de Deus não há enfermidade. No reino de Deus há cura. Ah, pastor, e por que tem tanto crente doente? Por falta de conhecer a verdade. Por não acreditarmos, por não pregarmos a verdade. Agora,
o mandamento de Jesus é pregar o reino de Deus, curar os doentes. Isso é mais do que um esboço da missão da igreja. Quando Jesus enviou os 12, comissionou os 12, isso reflete a vontade do Pai Celestial. Isso reflete a vontade de Deus em relação às doenças. Gente, tem tanto crente que acha que Deus que colocou aquela enfermidade. Ai, Deus me pôs essa doença para me santificar. Deus me deu essa doença para que eu tivesse uma experiência. Para! Doença é invasão das trevas. E se é invasão das trevas, Jesus te deu poder e autoridade para expulsar. Doença é um abuso de Satanás. Jesus só nos deu poder e autoridade sobre aquilo que é ilegal, e a doença é ilegal. Por isso que ele declarou: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a doença é ilegal, a doença é invasiva, a doença é consequência da queda, a doença é consequência do pecado, a doença não vem dos céus, vem do inferno. Porque a palavra de Deus diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Doença não é boa dádiva e não é dom perfeito. Então nós temos que entender que o mandamento de Jesus de pregar o reino e curar os doentes é mais do que um esboço para a missão da igreja. Reflete a vontade de Deus Pai. A vontade de Deus é que você desfrute de plena saúde. A vontade de Deus é a cura, é a restauração da humanidade. Então nós precisamos aprender como fazer. Nós precisamos aprender a ministrar. Nós precisamos aprender a receber a cura do Senhor e a ministrar a cura do Senhor. Então nós temos que entender que a cura ela pode acontecer pela fé, através da oração de fé. Olha o que o apóstolo Tiago era irmão de Jesus. Tiago não era dos 12, vai lá comigo para Tiago capítulo 5. Tiago não era dos 12, Tiago não seguiu Jesus em vida. Depois que Jesus ressuscitou, esse Tiago é filho de Maria com José. Esse Tiago é irmão de carne e sangue. A palavra no original é nascido do mesmo ventre materno. Tiago capítulo 5, Tiago, esse irmão de Jesus, que na verdade pastoreia a igreja de Jerusalém, se torna bispo da igreja de Jerusalém. No verso 12, 5:12 ele diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Presta atenção. Nós vamos voltar nesse texto, mas eu tenho que falar isso aqui. Tiago está relacionando doença, enfermidade, com pecado não confessado. Se houver enfermos entre vós, chame os presbíteros no particular. Agora, liga esse versículo com esse último que lemos. Confessai as vossas culpas uns aos outros.
Quando há um pecado, o diabo tem uma legalidade. Ai, mas é crente, tem Jesus como Senhor, prega o evangelho, é ministro de louvor, é músico, está na igreja há 50 anos. Se dissermos que não temos pecados, fazemos de mentirosos. Qual legalidade que o diabo tem para colocar enfermidade no crente? Pecado. Só que quando você chama o presbítero, quando você chama uma autoridade, você chama para confessar o seu erro. Olha, eu fiz isso, e eu estou nessa enfermidade. Talvez seja isso que o diabo está usando de legalidade para me manter nessa enfermidade. Eu preciso confessar a minha culpa. E o presbítero que foi chamado tem que ter maturidade suficiente para entender e saber. Se alguém te confessou algo no particular, você não tem direito de tornar público. Morre ali. Mas o que o presbítero tem que fazer? Irmão, irmã, você se arrepende? Arrependo. Você não quer mais praticar esse pecado? Não, não quero. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então vamos clamar ao Senhor em concordância. Senhor, teu filho, tua serva, teu servo, confessou esse pecado, assim, Senhor, perdoa, tem misericórdia, arranca, Senhor, essa legalidade das mãos de Satanás, porque a tua palavra nos diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A legalidade que muito crente está dando ao diabo para manter-se enfermo, são pecados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, e a oração da fé salvará o doente, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Muitos milagres, e nós vamos falar isso alguma terça, mas muitos milagres que Jesus realizou, primeiro ele curou, primeiro ele perdoou pecados para depois curar. Lembra do paralítico descido pelo teto, telhado? Moço, perdoados estão os teus pecados. Espera aí, o moço está paralítico. Começou um burburinho lá entre os sacerdotes que estavam ali assistindo. Ele falou, qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? Olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, levanta, toma teu leito e anda. Primeiro Jesus tratou da questão espiritual. Por quê? A questão espiritual da legalidade. A questão física. O que tem de crente com mágoa, ódio, rancor, raiva, ira, quando você não consegue perdoar, você está alimentando um demônio dentro de você. Tem muito crente doente, morrendo, eu não perdoo. Está na Bíblia. Pode orar, pode ungir, pode fazer campanha, pode ser quem for orar. Enquanto você não liberar perdão, a cura não brota. Enquanto você não limpar o seu coração, o diabo tem isso como legalidade. Espera aí, Deus, como o Senhor vai abençoar esse que te diz teu filho, se ele está com raiva de fulano, de Beltrano, de ciclano, se ele está irado, se ele está assim. E enquanto você não perdoar, não adianta orar por cura. Nem se ouve amém mais. Falei que era escola de cura. Quer ser curado? Cumpre o protocolo. Quer ser curado? Peça ao Espírito Santo de Deus para fazer um exame introspectivo. Nós temos que entender que a cura existe, que Deus cura nos dias de hoje, mas Deus cura segundo a sua palavra. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. O problema é que a gente quer a cura, a gente quer a saúde, mas a gente não quer cumprir o protocolo. A gente quer a bênção, mas a gente não quer cumprir o que o abençoador disse.
Deus pode curar através do poder da palavra. Segundo lugar, Deus pode curar através dos dons e manifestações do Espírito. Vai lá comigo para 1 de Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9, nos diz assim: e a outro pelo mesmo Espírito deu o dom da fé. A outro pelo mesmo Espírito deu os dons de curar. Tem pessoas no corpo de Cristo que têm o dom da cura. E ele ora e a cura acontece. Olha o versículo seguinte: a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas. E a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação da língua. Então, na verdade, nós vemos que nas manifestações do Espírito existem os dons de curar. Deus pode curar pelo poder da palavra, porque a palavra garante que Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Deus pode curar pelos dons de cura, e Deus pode curar pela autoridade do nome de Jesus. Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, na grande comissão, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele olha para a multidão, mais de 500 pessoas, testemunharam visivelmente a olho nu, ele sendo elevado aos céus. E versículo 15, ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Existem maneiras diferentes de Deus curar: pela autoridade da palavra, pelos dons do Espírito de curar e pelo nome de Jesus. Quando a igreja primitiva anunciava o evangelho, a pregação dos primeiros apóstolos era acompanhada com sinais, prodígios e maravilhas, geralmente curas e libertações. E cura e libertação na igreja primitiva estava ligado. Expulsou o demônio e foi curado. Porque muitas, não estou afirmando que todas, mas muitas doenças é um espírito maligno. Espírito de surdez, espírito de cegueira, espírito de paralisia, coxo, manco, espírito de epilepsia. Então, quando os apóstolos da igreja primitiva saíam para pregar a palavra, Deus cooperava com eles, manifestando sinais, prodígios e maravilhas, e acontecia curas e libertações, validando assim os sinais e as evidências. Então, essa combinação de pregação e manifestação do poder de Deus produziu muitas conversões e impactou o mundo da época. E impacta até hoje. Quando acontece um milagre, atrai a multidão. Agora, esse aspecto da vida e do testemunho da igreja não foi um fenômeno exclusivo da igreja primitiva. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, hoje, mais do que nunca, precisamos redescobrir o ministério da cura. Deus pode dar dons de curar pelo Espírito àquele que busca. Por isso que Paulo vai dizer: procurai com zelo os melhores dons. Você vai ter que fazer uma vida de consagração, de jejum, de disciplina, com oração, com a palavra de Deus, e esperar o Espírito Santo de Deus revestir você com dons de curar. Porque essa unção, dons, é do Espírito. Agora, a autoridade é para todo aquele que crê. Nem todos vão ter os dons do Espírito. Mas mesmo não tendo os dons do Espírito,
você pode usar a autoridade no nome de Jesus, porque Ele outorgou essa autoridade a todo aquele que crê. Mesmo eu não tendo dons de curar, eu posso orar por cura em o nome de Jesus. E é tremendo. Eu me lembro uma vez que nós estávamos nos Ribeirinhos. E Ribeirinho tem muito problema de surdez, de enfermidade. E eu me lembro de uma jovem de 15 ou 16 anos, que quando nós estávamos ministrando a palavra, ela começa a gritar, 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 gritar. Os familiares não entenderam, todo mundo foi ao redor dela. O que está doendo? O que está doendo? Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Aquela adolescente estava surda desde criança, por um trauma. E durante a ministração da palavra, destampou, destravou, e ela foi totalmente curada. Então nós temos que entender que há muitas doenças que são ataque satânico, espírito de enfermidade. E aí nós temos que ter autoridade no nome de Jesus. Porque a autoridade para curar não se encerrou. Esse milagre vai continuar até o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto Jesus não tirar a igreja da terra, a igreja pode fluir na autoridade do nome de Jesus. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, pegarão nas serpentes. E aí a gente observa o quê? Isso foi outorgado à igreja do Senhor Jesus Cristo até o arrebatamento. Então, quando fazemos um estudo mais apurado da Bíblia, nós observamos que a Bíblia inteira, Deus diz sim para a cura. A vontade de Deus é curar. E hoje, mais do que nunca, nós sentimos a necessidade de propagar ativamente os sinais do reino de Deus, particularmente o sinal de cura e libertação. Por quê? O número de enfermos tem aumentado violentamente. Tem N fatores por que tem aumentado violentamente. Acho que daqui 2 semanas eu vou falar sobre isso. Mas entre eles, a má qualidade de vida e a má qualidade de vitaminas dos alimentos, e a contaminação de agrotóxicos, pesticidas e hormônios colocados naquilo que você ingere, tudo isso traz uma consequência. Mas, meu irmão, a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos deu poder e autoridade. Eu não posso aceitar a consequência como uma situação natural dos dias de hoje, dessa geração. Ah, não, tem muita contaminação. Espera aí. Tem contaminação, tem pesticida, tem veneno, tem agrotóxico, tem hormônio, mas tem uma palavra que me diz: ainda que comer coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, em primeiro lugar, precisamos crer que a vontade de Deus é curar. O que tem de crente? Ai, pastor, eu sei que Deus me deu essa enfermidade. Então pede a porção dobrada. Já que estamos no ano da porção dobrada. Ué, se foi Deus. Você tem que ter plena certeza e convicção que não é Deus. Deus não tem doença nos céus. Nenhum pai, nenhuma mãe pega a mãozinha do bebezinho, põe no fogo e fala: olha, filhinho, isso aqui é fogo, isso aqui queima. Olha, veja como queima, tá vendo? Olha, isso aqui queima. Põe a mãozinha em cima e fica ali até queimar. Você faz isso com seu filho? Então, a palavra de Deus diz: se vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus não vai olhar dos céus e falar: ai, deixa eu pôr uma enfermidadezinha ali naquele meu filho para ele aprender a me adorar. Não.
Deus tem seus meios de fazer com que nós possamos ser conduzidos à vontade soberana dele, mas não através da enfermidade. Então, primeiro ponto, você tem que crer que a vontade de Deus é curar. A vontade de Deus é curar. Certa ocasião, os discípulos passando sobre um local, viram um homem cego de nascença e perguntaram: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? O que Jesus disse? Nem ele nem seus pais. Aconteceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então isso me dá respaldo para entender que quando há um enfermo, é para que nele se manifeste a glória de Deus. É para que nele se manifeste um milagre, um dom, uma cura. É para que nele se manifeste. Então eu tenho que acreditar que a vontade, já falei aqui, a vontade existe duas. Existe a vontade perfeita e existe a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? Se a pessoa, a criança ou os pais, a autoridade sobre as crianças, acredita que foi Deus que colocou, então aí a pessoa cai na vontade permissiva e a pessoa pode morrer com essa enfermidade. Não era vontade suprema, não era vontade soberana, mas caiu na vontade permissiva por causa da falta de fé. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque eles olhavam para ele: é o filho do carpinteiro ali da esquina, do José, da Maria. Pela incredulidade, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Agora, esse aspecto da vida e do testemunho da igreja não é um fenômeno exclusivo da igreja do primeiro século. Hoje, mais do que nunca, nós sentimos a necessidade de propagar ativamente os sinais do reino de Deus. Se o diabo alterou seus limites e tem lançado outras novas enfermidades, é porque o número de enfermos tem aumentado violentamente, é porque Deus tem algo maior e mais surpreendente, porque o poder de Deus é infinitamente superior ao de Satanás. Então nós precisamos descobrir, precisamos aprender a orar uma oração eficaz para os doentes, para os endemoniados, para que sejam libertos. Imagine só, é um privilégio ser um agente de Deus para dar alívio à pessoa que está passando por doença, por dor, por enfermidade. Quando Jesus ordenou então que os discípulos pregassem o evangelho, junto com essa ordem, ele também ordenou que ministrassem a cura aos enfermos e que expulsasse os demônios dos possessos. Isso foi não só na grande comissão, isso foi quando ele enviou os 12. Vamos ver aí alguns textos. Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, verso 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Olha só como está sempre coligado. Curai os enfermos e dizei: é chegado a vós o reino de Deus. Vamos ver como Mateus fala sobre isso. Mateus capítulo 10, verso 12. Mateus 10, 7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Marcos capítulo 6, verso 12. Saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os 12. Jesus se retira de Nazaré, e os 12 vão com ele, de repente ele começa a pregar, e os 12 começam a expulsar demônios, e começam a ungir as pessoas, e quando começam a ungir as pessoas com óleo, eles eram libertos e curados. Então eu tenho que entender que pregar, curar enfermos, expulsar demônios,
faz parte da mesma ordenança de Jesus. Tem muitos que acham que tem o chamado só para pregar. Não. Quando Jesus outorgou a autoridade, ele te deu o pacote completo: pregar, curar enfermo, expulsar demônios. Já que você foi, pregue, cure enfermos, expulse demônios. Quando Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus, ele trouxe o reino dos céus na terra. O que é reino? Forma de Deus agir, maneira de Deus operar nos céus. Você acha que tem algum anjo doente? Não. Se no céu não tem nenhum anjo doente, na terra também não pode ter nenhum crente doente. Quando Jesus vem dizendo, a vós é chegado o reino dos céus, ele está dizendo, a forma de operação de Deus nos céus tem que acontecer o mesmo na terra. Por isso que quando os discípulos olharam para Jesus, eles não pediram, mestre, ensina-nos a orar pelos enfermos. Ah, mestre, ensina-nos a expulsar demônios. Não, mestre, olha, eu achei legal aquele negócio que o senhor andou em cima das águas, ensina-nos a andar em cima das águas. Foi nada disso que eles pediram. O que eles pediram? Ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que o que vai ativar a grande comissão, o que vai ativar os dons, é uma vida de oração. Quando orares, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, venha a nós a forma da operação do Senhor, a forma de Deus agir. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela já é nos céus. A oração que Jesus ensinou foi simples, mas eficaz. Nós estamos na terra para estabelecer o reino, e no reino de Deus não tem doença. Então, pregar, curar enfermos e expulsar demônios. Ele trouxe o reino dos céus à terra. E o reino dos céus, o reino de Deus, é a forma de Deus agir. Para resgatarmos a unção de cura, precisamos clamar, orar, santificar, chamar a existência, crer e profetizar a cura. Temos que crer que a cura é para os nossos dias, e também temos que desconstruir o ensinamento errado que por anos e anos e anos muitos dentro das igrejas pregaram e acreditaram que a cura cessou, que a cura era só na época dos apóstolos. Mentira. Se quisermos viver a cura hoje, precisamos tirar os conceitos errados e os preconceitos, deixando todos os obstáculos para trás. É incrível como as ervas daninhas e como os espinhos, eles crescem sem a nossa ajuda e nem sementeira. Porém, as árvores frutíferas e os vegetais, eles precisam da nossa atenção constante para que a erva daninha não sufoque. Se te ensinaram que a doença é de Deus, repreenda esse ensinamento, porque Deus não tem doença no céu e Ele não vai pedir emprestado para o diabo. O Novo Testamento, ele deixa bem claro que a igreja tem autoridade sobre Satanás, sobre o pecado e sobre as doenças. Nós só temos autoridade sobre aquilo que é ilegal: o diabo, pecados e doenças. Sobre esses três a gente tem autoridade. Você não tem autoridade sobre as coisas de Deus. Como por exemplo, ninguém, nenhum cristão, nenhum pastor, nem bispo, nem apóstolo pode ordenar a anjo, arcanjo, querubim, serafim. Não, Deus não te deu autoridade sobre eles. Mas sobre o espírito caído, você tem autoridade. Por quê? Porque o espírito caído, ele não tem corpo, ele perdeu o seu corpo. E o que não tem corpo na terra é ilegal. E o que é ilegal, você tem autoridade no nome de Jesus.
Então, em primeiro lugar, precisamos ter certeza que temos essa autoridade em Cristo Jesus. Houve um ensino errado e ainda há, com alguns pastores e igrejas e na internet, que a doença Deus usa para santificar o seu povo. Que a santificação vem por meio da doença. Como também tem um ditado errado, que alguns até dizem que está na Bíblia. E a Bíblia diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia não diz isso. Não está na Bíblia. Pode ler, em qualquer versão, de capa a capa. A doença não é uma cruz que você precisa carregar. Examinamos a Bíblia e nós vamos observar que carregar a cruz é um ato voluntário. É renunciar à carne, renunciar aos pecados, renunciar aos prazeres da carne. Foi isso que Jesus fez por nós e é assim que nós devemos fazer por amor a Ele. Mateus capítulo 16, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz aqui não é enfermidade. É renunciar à vida, os prazeres da carne. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. De quem que ele estava falando? De João, que teve a revelação do Apocalipse. Ele estava falando de João. João não vai morrer enquanto ele não ver. João não vai morrer enquanto ele não tiver a revelação. Queimaram ele em praça pública numa frigideira gigante, um tacho cheio de óleo, ele não se queimou. Já que esse crente não queima, vamos exilar ele lá na ilha de Pátimos. Largaram ele numa ilha de concentração, numa ilha de tortura. Ele não morreu, ele teve a revelação. Morre com mais 100 anos por morte natural. Por quê? Porque ele teve a revelação do Apocalipse e se cumpriu essa palavra. Alguém há aqui que não morrerá até que veja vir o Filho do Homem. Ele viu, ele teve a visão do Apocalipse, então aí se cumpriu a palavra, depois o Senhor o recolheu. Lucas capítulo 9, Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então não tem nada a ver sobre enfermidade. Não está falando nada sobre enfermidade. Então, nós temos que entender que tomar a cruz é renunciar aos prazeres, os desejos, as vontades da carne. Porém, nós somos chamados a lutar contra a enfermidade. A enfermidade é ilegal. Tudo que é ilegal, Jesus nos deu poder e autoridade para expulsarmos em o seu nome. Então, no Novo Testamento, o sofrimento é apresentado algumas vezes de maneira positiva, mas não a enfermidade. Então, o mesmo não vale para as doenças, para as enfermidades. Porque o sofrimento que a Bíblia chama de bom sofrimento é o sofrimento que aquele passa por estar pregando a Jesus. Perseguição que alguém passa por pregar a Jesus. Temos que deixar bem claro essa distinção para consertar o conceito na nossa cabeça de que o sofrimento que a Bíblia fala não é doença, não é enfermidade. A palavra doença em nossa língua, ela carrega consigo a ideia de sofrimento. Mas há uma distinção bem clara na Bíblia
do bom sofrimento e do mau sofrimento. Espera aí, algum sofrimento é bom? Sim, aquele que você passa pregando a palavra de Deus, aquele que você passa anunciando a verdade do reino, aquele preço que você paga por ser cristão. Esse é o bom sofrimento que lá na glória vai ter uma recompensa e você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena, Senhor. Agora, o mau sofrimento é aquele que você sofre porque fez coisa errada, ou então doença, moléstia. Isso é mau sofrimento, enfermidade. Sofrimento normalmente se refere à perseguição. E as perseguições sempre têm por detrás um demônio que está atormentando. Agora, existe uma palavra no grego que é pascho. E no Novo Testamento é traduzido por sofrimento no grego. Então, entre as 65 vezes que aparece a palavra pasch, ou dentro desse grupo da semântica no Novo Testamento, apenas uma única vez está relacionada com doença física, que é o caso Mateus 17, 15. Que não foi, na verdade, nem Jesus que falou, mas foi o pai do lunático. Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. Talvez a doença aqui fosse epilepsia, que ele era lançado no fogo, que ele era lançado na água. E nesse caso, essa era um demônio. Que Jesus vai falar o quê? O que vai te dar autoridade para expulsar esse demônio é jejum e oração. Jejum e oração. Agora vai comigo para Marcos 5, porque o relógio não para. Marcos 5, 25 e 26. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, ou sofrido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. O termo aqui, sofrimento, dado à doença dessa mulher, não é o mesmo termo de sofrimento que Jesus usa. Mas o termo dado aqui, ela sofreu com tratamentos médicos. Então, no Novo Testamento, de maneira consistente, o sofrimento ele é visto como decorrente de um tipo específico de perseguição por pregar o Evangelho. Deus não vai colocar doença para você sofrer, para Deus te tratar. O diabo lança uma enfermidade e Deus pode reverter esse quadro para manifestar a glória de Deus. A perseguição e o sofrimento que a Bíblia fala como bom sofrimento é aquele que é por estabelecer o reino de Deus. Ele tem valor, ele tem mérito por você estar pregando e propagando a mensagem do reino. O mesmo não é dito em relação à doença. Também fica claro no Novo Testamento que a maneira como devemos responder ao sofrimento, como fruto da perseguição, é completamente diferente de como devemos reagir às enfermidades. É inevitável que o verdadeiro discípulo de Jesus sofra perseguições. Você vai passar pela fase da rejeição da família, dos amigos, das pessoas da faculdade. Você vai passar pela fase da rejeição. É inevitável isso. Porque quando você estava fazendo tudo o que eles queriam, você estava agradando ao sistema, à sociedade, aos demônios. Quando você recebe Jesus como Senhor e decide fazer a diferença, você está nadando contra a maré.
Então, vai passar por bullying, vai passar por rejeição, vai passar por chacota. Mas entrega todas essas situações nas mãos do Mestre, descansa no Senhor, porque Ele é o Deus que te justifica e você não precisa se justificar. Existem situações que você vai resistir. E existem outras situações que a melhor estratégia é fugir delas. Agora, quanto à enfermidade, não. Não é algo inevitável. Por isso que nós temos que travar uma guerra, travar uma batalha. Por isso que nós temos que estar sempre lutando contra a enfermidade. Por que que o crente fica doente? Porque ele está no corpo dessa carne e você vai até onde o teu corpo aguenta. Temos uma vida estressante, esgotante, comemos mal. São fatores que vão atacar e contribuir para a enfermidade. Então, podemos sim passar por enfermidade, mas mesmo passando por enfermidade, temos que crer. Existe um Deus que enviou seu Filho Jesus, que tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças, e nós devemos declarar e nos apropriar e guerrear. E essa guerra é uma guerra real, essa guerra é uma batalha assídua. Essa guerra, meu amado, o diabo não desiste, e se ele não desiste, você tem que persistir mais do que ele. Como? Com as armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu tenho inúmeros textos aqui falando sobre o sofrimento da perseguição do Evangelho. Vou pular esses textos porque não temos tempo. Mas você vai ver na vida de Paulo quanto ele sofreu para pregar o Evangelho. Toda cidade que ele chegava, ele apanhava. Toda cidade que ele chegava, ele era arrastado para fora da cidade. E isso que ele vai colocar como bom sofrimento. Agora, ele coloca, se você sofre porque fez coisa errada, isso não é um bom sofrimento. Então, na verdade, a gente observa, vai lá comigo só para Atos 12. Atos 12, verso 5. Herodes já tinha matado Tiago, e agora então eles tinham prendido Pedro, e ele queria matar a Pedro. E no verso 5 a gente observa o quê? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Ou seja, a igreja orava para que houvesse um livramento, um milagre, uma intervenção divina. Então, no Novo Testamento inteiro, de Mateus a Apocalipse, a gente não encontra nenhum cristão aceitando doenças. E nem tampouco se alegrando com doenças. Alguns querem distorcer o texto e forçar a interpretação, dizendo do espinho na carne de Paulo. Espinho na carne de Paulo era uma pessoa que perseguia ele em todo lugar que ele ia pregar. Ponto. Não tem nada que interpretar. Ele próprio diz, um mensageiro de Satanás que se levantou para me resistir. Esse mensageiro de Satanás era físico. Uma pessoa que aonde ele estava pregando falava, vocês vão acreditar nele até onde ele estava matando cristão, é tudo mentira. Uma, duas, três vezes falar isso é uma coisa. Agora imagina um ministério inteiro. Gente, eu tive uma tremenda revelação de Deus. Levantava o distinto. Vocês vão acreditar nele, gente? Para! Só não se converteu coisa nenhuma. E não se esqueça que Paulo era fariseu dos fariseus. E como fariseu dos fariseus, ele tinha o Antigo Testamento de cor, o Pentateuco de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E Deuteronômio vai falar o quê? Que os inimigos eram como espinhos na carne. Então quando ele usa o termo, um espinho na carne, ele está usando o termo do Pentateuco. Ele está dizendo, um inimigo se levantou para me resistir na cara diante de toda a revelação que eu tinha. Acabou.
não tem mais o que forçar a interpretação do espinho na carne de Paulo, e jamais era uma doença. Então, em todo o Novo Testamento, não vamos encontrar nenhum cristão aceitando a doença. Muito pelo contrário. Nós vamos encontrar vez após vez Jesus orando, impondo as mãos, curando todos os enfermos, expulsando todos os demônios. Algumas orações pedindo livramento da perseguição, e nem sempre recebiam a resposta afirmativa. Porém, as orações por cura foram frequentemente respondidas de maneira efetiva. Então há uma distinção entre o sofrimento da perseguição e entre o sofrimento da enfermidade. Por isso que o Tiago fala: se houver enfermos, chame os presbíteros, estes unjam com óleo, confessa as culpas do pecado sobre ele, orem impondo as mãos sobre ele e será curada. Então, no Novo Testamento, nós somos ensinados algumas vezes a suportar o sofrimento da perseguição de pregarmos a palavra. No entanto, somos desafiados vez após vez: se houver enfermos, ora. Se houver enfermos, impõe as mãos. Então, nós não podemos confundir o termo bíblico sofrimento com doença. Jesus sempre considerou a doença algo negativo. Por isso que a reação, o impulso, o ímpeto de Jesus diante de toda doença sempre foi curar os doentes. Jamais Jesus aconselhou alguém: não, aceita essa enfermidade porque foi Deus que colocou. Não. Jamais Jesus aconselhou alguém que a doença era algo inevitável e benéfico na vida daquela pessoa. Muito menos infligiu doença a qualquer pessoa no propósito de atingir um bem maior. Não. Olha só, João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9, verso 3. Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Então a vontade de Deus é o quê? Curar a todos. Jesus deixa claro: enfermidade é do mal. Enfermidade é do maligno. Gente, o diagnóstico já diz: doença maligna. Não vai dar uma doença maligna para Deus. É do diabo mesmo. Maligno é do maligno mesmo. Toda boa dádiva vem do céu, do Pai das luzes. Mas o que vem para roubar, matar e destruir é o cão, Satanás. Então a doença contraria a vontade salvadora do Deus Criador, que deseja vida e vida com abundância. Vida abundante não pode ter enfermidade. Vida abundante não é morte. A palavra de Deus diz que a nossa vida é de 70, 80 anos. Então nada de morrer antes disso. Depois de 70 aí é só misericórdia. Mas a Bíblia diz, Dona Maria, pela sua robustez chega aos 80 Mas antes dos 70 é morte prematura. Então eu não posso aceitar. A vontade de Deus era que vivesse 120, mas pelo pecado e pela situação da humanidade, 70, 80. Agora morrer antes dos 70 e 80 é prematuro. Então, é por isso que Jesus quis salvar integralmente o ser humano. Isso é, fortalecê-lo, renová-lo, animá-lo, curá-lo. Em nenhum local na Bíblia nós encontramos a admoestação para você tolerar e aceitar a doença. A reação de Jesus diante da doença sempre foi derrotá-la. Satanás, o diabo, o inimigo, o adversário, veio para roubar, matar e destruir. Jesus diz o quê? Mas eu vim para te dar vida e vida com abundância.
Isaías nos diz que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Todas. Quando Jesus via pessoas sozinhas, ele passava um tempo de comunhão com elas. Quando Jesus via pessoas doentes, ele curava elas. Quando Jesus via pessoas ansiosas para saber mais sobre Deus e a vida, ele as ensinava. Quando Jesus via pessoas famintas e fracas, ele alimentava. Quando ele viu pessoas tímidas ou presas à mediocridade, ele as desafiou a erguer-se e a mudar de vida. Jesus compreendeu as pessoas porque ele via as pessoas pelos olhos do Pai. Jesus é a encarnação dos nomes de Deus do Antigo Testamento. Então, se no Antigo Testamento Deus era conhecido como Jeová Rafa, o Senhor que sara, Jesus vem para manifestar o Senhor que sara. Olha lá comigo, Êxodo capítulo 15, já estou terminando. Êxodo 15, verso 26. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te... Firmou na aliança, ele não vai permitir nenhuma dessas enfermidades. Ele é o Deus que nos sara. Salmo 103, 3. Salmo 103, 3. 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas. Mais uma vez, perdão e cura relacionado. Perdoa a iniquidade, sara a enfermidade. Perdoa a iniquidade, sara a enfermidade. Perdoa a iniquidade, perdoa o pecado, perdoa aquilo que você fez de errado e te sara. Mateus capítulo 8, 16. 8, 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Expulsou todos os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Vamos parar aqui, tem muito texto ainda, a gente ministra numa próxima oportunidade. Entenda que existem algumas enfermidades que a raiz é um espírito maligno. Normalmente a enfermidade que se move no corpo. Resolveu o problema do coração, agora atacou o fígado. Resolveu o fígado, agora atacou os rins. Resolveu os rins, agora atacou o intestino. Resolveu o intestino, agora atacou a cabeça. Gente, é um espírito maligno que está andando de órgão em órgão. Mal resolveu uma doença, apareceu outra. Mal resolveu a outra, já tem outra. Isso é a identificação de um demônio. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele encontrou alguma legalidade para poder fazer essa transferência. Ele encontrou alguma legalidade para poder manter. Então, precisa confessar o pecado, precisa confessar a legalidade e expulsar o demônio. E quando Jesus expulsava o demônio, muitos surdos começavam a ouvir, muitos cegos começavam a ver, muitos paralíticos começavam a andar, porque o demônio segurava a pessoa na paralisia. A gente vai estudar aqui, que daqui a algumas terças, todos esses casos. Mas é interessante a gente observar que primeiro o foco de Jesus foi espiritual, expulsar o demônio. Por quê? Quem veio para roubar a tua energia, a tua força. E outra, qualquer doença hoje, os remédios são caríssimos. Então rouba as tuas finanças também.
A indústria farmacêutica é a que mais cresce no país. E por isso a máfia das farmácias. Muitos remédios ajudam uma coisa e prejudicam a outra. Para que você se torne um dependente do remédio. Para que você se torne um mensalista na farmácia. Para que você se torne um viciado. Então a gente tem que repreender esse demônio que está roubando o dinheiro de crente através de medicamento. Qualquer tratamento hoje é uma fortuna. Agora, se tratasse, resolvesse, amém. O problema é quando trata e está sempre doente, está sempre enfermo, está sempre gastando com remédio. Isso é um demônio que está tentando tirar a tua paz. Porque o papel dele, que ele faz muito bem, é roubar, matar e destruir. Mas você não tem pacto nem aliança com ele. Você tem aliança com o Senhor. E a palavra de Deus nos diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Então você tem que crer que a vontade de Deus é te curar hoje. Você tem que crer que a cura é para nós. Você tem que ter fé. Jesus sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Quero ver. Gente, é óbvio que ele sabia que o céu queria ver. Mas por que ele pergunta? Porque a pessoa tem que declarar. A pessoa tem que colocar do coração. A boca fala que o coração está cheio. Eu não aguento mais essa enfermidade. Expulse esse espírito de enfermidade da minha vida. Se houver cometido pecados, confessai uns aos outros. Olha, eu fiz isso. Pode ser isso que seja a legalidade dessa enfermidade. Então eu quero aqui me arrepender. Dá para você orar por mim? E aí então você ora. Então a importância, irmãos, de nós entendermos alguns protocolos da cura. Você não pode vir até o Senhor só porque Ele cura. Quando a mulher sirofenícia chegou para Jesus, Ele a desprezou. Mas quando ela o adorou, Ele curou a filha. Então, na verdade, o que você quer? A bênção ou o abençoador? Quero convidar os pastores aqui à frente. Você que trouxe sua roupa ou roupa de alguém, está representando alguém, também pode trazer. Se você trouxe foto ou água, tem gente que teve fé para trazer a água, não tem problema nenhum. Quero convidar os pastores, quero convidar os evangelistas que puderem. Os missionários, a intercessão fica aí de prontidão orando. E você que precisa de uma oração, você, podem pegar um pouco do óleo aí. Você que necessita de uma oração, você que necessita de um milagre, você que crê, vai sair do seu lugar e vai vir ao altar, em nome de Jesus. Se você quer representar alguém, sai do seu lugar, vem representar alguém. Se você quer alguém que esteja distante, que não está em São Paulo, alguém que você não vai ter contato pessoal, mas você crê e vai se ligar com essa pessoa em oração e vai lhe dar um telefonema para ela, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você que não necessita de cura, não vai orar por ninguém, vai se colocando em pé, estenda suas mãos para cá. Em nome de Jesus, nós cremos e por isso falamos, nós cremos e por isso concordamos. Altíssimo e soberano Deus Pai, sobre a Tua palavra, Senhor, nós repreendemos todo espírito de incredulidade, repreendemos todo conceito errado, toda palavra errada, toda palavra que veio, ó Pai, formar conceitos e preconceitos, ó Pai, a cura. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. E cremos no Teu milagre, cremos na Tua palavra, cremos, Senhor, na Tua promessa que nos garante. E imporão as mãos sobre os enfermos. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus todo demônio que tem segurado essa enfermidade,
Nós ordenamos agora, vai soltando vidas, vai soltando lares, vai soltando famílias. Em nome de Jesus nós repreendemos agora espírito de enfermidade. Nós te damos uma ordem agora, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo demônio, toda legalidade espiritual, toda oferenda, toda prática, todo pecado que foi feito, ó Pai, toda oferenda que foi entregue nas matas, nas cachoeiras, nós repreendemos e desfazemos agora pela autoridade do nome de Jesus, e clamamos agora, reveste a tua igreja, reveste os teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai, ministra a tua cura, ministra o teu milagre, ministra o teu livramento, toca na cabeça, toca na mente, toca nos ouvidos, nos olhos, no pulmão, no fígado, no baço, no pâncreas, na coluna, Senhor. Nós repreendemos agora todo ataque na coluna, repreendemos agora todo ataque de enfermidade, todo demônio que tem segurado os ossos, todo demônio que tem tocado nos hormônios, nós te repreendemos agora e ordenamos agora, solta, solta, solta essa vida no nome de Jesus, solta essa vida no nome de Jesus. Pai de poder e aliança, nós clamamos agora, Senhor, por essas roupas, ó Pai, assim como o lenço que Paulo orava, Senhor, havia cura, nós ungimos essas roupas agora, declarando, alcança essas vidas, essas fotos, em nome de Jesus nós declaramos, sejam livres, sejam libertos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de Manaia Xeriantoria Manaia Sou. Consagramos essas águas, ó Pai, e declaramos libertação, declaramos vitória, declaramos restauração, poder, livramento, em nome de Jesus, ó Pai. Pai de poder e de graça, profetizamos um novo tempo sobre a tua igreja, um novo tempo sobre os seus filhos. Vai livrando cada um da enfermidade, vai livrando cada vida da doença, de pensamentos malignos, em nome de Jesus. Repreendemos agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Aramaiaxê, todo trabalho de feitiçaria, todo trabalho de bruxaria, de encantamento, seja quebrado, seja desfeito, todo espírito de depressão, espírito de ansiedade, espírito de loucura, eu te repreendo agora e ordeno agora, vai batendo em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos agora, haja livramento, haja milagre, haja libertação, haja restauração, Deus de poder e aliança, aquilo que foi consagrado, que está escondido na casa, desfaz agora, Senhor, em nome de Jesus, tudo que tem trazido enjoo, vômito, ânsia, dor de cabeça, eu te repreendo agora e te ordeno agora, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem a fila. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, poder do Senhor, visita o lar, visita os filhos, visita os pais, vai restaurando, em nome de Jesus, todo demônio de tranca-rua, que fechou, Pai, as portas dos empregos, nós te repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, solta essa vaga, solta essa promoção, libera agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos que as portas se abram, haja provisão, haja bênção, haja milagre, haja provisão, haja restituição, haja restauração. Deus de poder e aliança, toca nos rins, toca no esôfago, toca, Pai, no estômago. Nós repreendemos agora todo mal-estar no aparelho digestivo, repreendemos agora em o nome de Jesus toda a anormalidade, sai agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, vai soltando essa vida, vai liberando essa vida, vai restaurando em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Erga a tua voz e vai orando agora. Erga a tua voz e profetiza a tua vitória. Profetiza o teu milagre. Deus de poder e aliança, dá livramento a esta pessoa. Abre as portas. Manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder, a tua unção, a tua restauração, restituição do Senhor. Se livre, se livre, se livre, se livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo ataque na mente, todo ataque no coração, Senhor, nós clamamos por aquele que está hospitalizado, clamamos por aquela que está acamada, em nome de Jesus, ó Pai. Renova as forças, renova a esperança, renova a fé, Deus de poder e aliança. Ah, Deus, visita, Senhor, o aparelho digestivo, visita o sistema nervoso, em nome de Jesus, ó Pai. Nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade e ministramos o milagre, ministramos o livramento, ministramos a libertação, em nome de Jesus, ó Pai. Visita a tua igreja, toca, Senhor, nas juntas, tendões, repreendo agora toda tendinite, bursite, em nome de Jesus, nódulo, cisto, tumor, câncer, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de câncer que se seque a raiz, todo espírito de câncer que se seque a raiz agora, em nome de Jesus. Nódulos, cistos, nós te repreendemos agora. Furúnculo, seja repreendido, seja dissipado, seca agora, seca agora, seca agora, em nome de Jesus. Nós declaramos agora: se livre, se livre, se livre, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos pelo milagre, te agradecemos pelo livramento e declaramos, ó Pai, libertação sobre a tua igreja. Um novo tempo de milagres, um novo tempo de vitória, em nome de Jesus. Restituição, restauração, em nome de Jesus. Ó Deus, sozinho aqui. Som. Aleluia, aleluia. Som.